Vamos passar então agora a dar a oportunidade aos nossos participantes de colocarem as suas questões e tenho aqui uma questão colocada por Bernardo Ferreira e que diz o seguinte: será o ensino digital uma ferramenta para a coesão territorial? Qual a influência do ensino digital na saúde mental da comunidade académica? Talvez, Sónia, seja dizer a quem nos está a ouvir que, se quiserem colocar questões, podem colocar no Q&A, não é? Como foi esta colocada, ou então podem escrever no chat, que fica visível para todos, e nós tentaremos fazer uma seleção de perguntas. Não sei se nesta altura os membros do painel querem responder ou até se querem questionar uns aos outros, ou então pedimos que quem da audiência queira colocar questões, por favor. Também é possível colocarem a mãozinha e colocarem as questões oralmente. E esta questão por escrito, não sei se alguns dos palestrantes quererá já responder. Ou se passo, para já não tenho mais nenhum participante com a mãozinha, pelo menos para colocar oralmente. Temos esta assim escrita. Eu posso fazer uma pergunta também já agora aos palestrantes, enquanto não aparece mais nenhum colega a pedir a colocar questões. Enfim, com as brilhantes intervenções que assistimos, ficámos com uma ideia um pouco pessimista. Digamos que estamos perante a digitalização como se fosse um rolo compressor. O professor Mário deu um leve toque de resistência e de esperança, mas era justamente, até pegando no exemplo que referiu, dos créditos, da empregabilidade, que além do mais faz o seguinte, quer dizer, que a partir do momento que eu estou desempregado, a culpa não é do sistema, é porque eu escolhi mal os créditos, portanto a culpa é minha, não é? Portanto, atomiza mais uma vez e destrói ou corrói os laços de solidariedade que existiam antigamente e que agora se perderam, não é? E para além de todas as questões que possam ser colocadas, digamos, com a questão da meritocracia, de quem tem acesso à formação superior. Mas a minha pergunta era quais são as possibilidades de resistência, digamos, e se, digamos, que foi uma questão que o professor António colocou, que é a questão de tudo isto podemos centrar na questão da educação, da aprendizagem, do ensino, da pedagogia, mas no fundo isto também tem a ver com a questão da governação das instituições. E aí, como é que nós podemos resistir? Como é que nós podemos ajudar, ou pelo menos mover para a transformação dessas instituições no sentido que sejam mais democráticas, mais participadas? Há aqui um comentário. Sim, 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 eu já vi em relação aos MOOC, não é? Posso começar por aí. Quando eu convoco os MOOC como analisador de potenciais modelos e até futuros da educação remota, eu não me estava a referir à substância, mas antes a resultados de investigação, e que mostram que, de facto, contrariamente ao que seria expectável, dado o sem custos ou com poucos custos para os participantes desses cursos, portanto, ao contrário do que seria expectável, são os estudantes provenientes de famílias com maior recursos e com maior capital cultural, que isto são dados, não é um juízo de valor. O que me traz à questão que o Pedro levanta. Há aquele tropismo conhecido: juntamente com a água do banho não se deve deitar fora o bebé, não é? E, de facto,
eu não sei se a metáfora rolo compressor será melhor, que tem muitas, que foram aqui indicadas, muitos riscos, muitas ameaças, é evidente, mas como eu procurei argumentar, essas ameaças, esses riscos, foram apenas radicalizados, porque todo o nosso trabalho, tanto o meu como o do Licínio Lima, infelizmente conheço menos o trabalho do professor Mário Azevedo, meia culpa, têm mostrado que a reconfiguração da governação das instituições de ensino superior tem tido impactos no modo de ensinar e aprender nas instituições. Nós identificamos com clareza nos atuais modos de governação inspirados explicitamente pela INPM, não é preciso ser-se grande analista, para o professor Vital Moreira foi muito claro na sua... identificamos a perda do poder de influência dos académicos nas estruturas e processos de tomada de decisão nas instituições, o aumento do poder gestionário, para utilizar a expressão do Licínio Lima, e a crescente influência pelo menos em número, mas politicamente desejável, dos representantes externos, dos stakeholders externos. Ora, o que é interessante ver, na minha perspectiva, e de investigar, é como esta tendência, esta tripla tendência de perda de poder dos académicos na gestão das instituições, aumento do poder gestionário e influência dos stakeholders externos, como é que isso articula ou se articula com a educação remota? Ora, todos nós parece que fomos unânimes ao dizer que esta ideia de vender, fugiu uma boca para a verdade, mas esta ideia de disseminar a educação de uma forma eficiente e eficaz, através eu estou a utilizar estas duas palavras com ironia, não se vê aqui, mas traz de facto danos ao processo de formação que as universidades e as instituições de ensino superior em geral podem tomar. Não vou agora falar sobre isso noutra oportunidade. Por exemplo, o ethos dos campi universitários, que é aí onde muito do trabalho importante de formação acontece. O que é que acontece nesta remotização da presença dos estudantes e das estudantes? Era isto que eu queria dizer. Não sei, Pedro, se posso, Sónia. Sim, acho que sim. Algum comentário? Quer dizer, breve. Eu creio que a digitalização do ensino aponta mais para uma desterritorialização, para uma mundialização, do que propriamente para a coesão territorial, mas enfim, é uma questão de facto a debater. A questão da digitalização e da elaboração de kits, de instrumentos, de ferramentas, de sistemas de franquia, enfim, é hoje uma conexão profunda, evidente, não é? Já foi dito. Há certos tipos de unidades de formação, de ensino-aprendizagem, dizendo a linguagem pós-pedagógica, de competências, de qualificações, de habilidades, que ou têm valor de troca ou não têm valor nenhum, e portanto isto significa que de facto há aqui interesses económicos muitíssimo relevantes, que de resto têm uma capacidade enorme de penetração hoje dentro das instituições, isto é, há novos mandatos externos
de determinadas forças económicas, setores, etc., sobre as universidades, os politécnicos, etc., que definem o que é a experiência de aprendizagem legítima e não legítima, o que se deve e não aprender e ensinar, isso é claríssimo. As ordens profissionais em Portugal cada vez mais se substituem, de certa forma, à concepção do currículo, quer dizer, hoje é pouco relevante termos os maiores especialistas académicos numa área se a ordem dos médicos diz que a formação não é aquela que tem que ser orientada no sentido, ou se a ordem dos advogados diz os senhores façam lá o que entenderem com a autonomia académica, mas esses senhores não exercem a advocacia quando quiserem entrar na profissão. Portanto, quer dizer, a universidade pensa-se ainda como muito central, como uma instituição tradicional de elevado prestígio, ao mesmo tempo que se sabe muito mais fraca, muitíssimo mais subordinada ao mercado esse que ela procura como tentativa de compensar o déficit de financiamento público que é crónico e, portanto, esta relação é uma relação de facto muito complexa. Não podemos ignorar que algumas destas tecnologias, alguns destes processos têm potencial democrático se forem orientadas nesse sentido. Agora, quer dizer, isto é um conto de fadas e por isso é que eu não quis entrar muito em detalhes, quer dizer, porque ou nós compreendemos o mundo em que estamos a viver, os grandes conglomerados das empresas, dos interesses económicos, etc. As grandes instituições como a OCDE, o Banco Mundial, a União Europeia, até mesmo a Unesco, e eu quando digo até mesmo a Unesco é porque a Unesco foi das organizações que, enfim, foi resistindo até pela relação de forças a algumas destas matérias mais de tipo economicista, instrumental, pragmática, etc., mas hoje tem dificuldades em fazê-lo. E, portanto, nós estamos subordinados a orientações políticas que não são confundíveis imediatamente com a democratização. Não quer dizer que elas não tenham potencial, não quer dizer que elas não possam ser usadas de forma contra-hegemónica, de forma criativa, de forma resistente. Bem, claro, há sempre essa possibilidade e nós sabemos que essa possibilidade existe. Agora, é a democratização do acesso ou do sucesso? É a democratização a bens e serviços? Quer dizer, o mercado desse ponto de vista também pode ser entendido como muito democrático. Quem tiver poder aquisitivo também compra no mercado, não é? O Michael Apple dizia há 20 anos que o mercado deste ponto de vista parece muito democrático, não é? Há os que compram os bens e serviços e os outros compram as imagens apenas do mercado, que é a publicidade, porque não têm acesso. Portanto, há aqui várias formas, não é? O mercado não é justo nem democrático e não é seu objetivo ser justo ou democrático. Bem, eu hoje creio que a educação superior também não pretende ser justa e democrática, ela pretende ser meritocrática, que é uma coisa completamente distinta disto. A meritocracia, como aliás o grande sociólogo inglês Michael Young, de 1958, disse no seu livro, O Apogeu da Meritocracia, significa um governo para as desigualdades pelas desigualdades. É a substituição da aristocracia do nascimento pela aristocracia do talento, não é? Em que se premiam os melhores, e os melhores numa determinada população, sabemos tendencialmente, em termos estatísticos, quem são? Não, aqueles que têm mais recursos, que já foi falado até em termos de o capital cultural, para além do capital económico, capital simbólico, capital cultural, várias formas de capital que são importantes. Portanto, não se pode esquecer a empresarialização da universidade, isto pode ser dito de muitas maneiras e até com mais sofisticação, eu não digo porque não tenho tempo, e a transição que nós temos assistido à ideia de educação para a ideia de aprendizagem individual, porque é um processo de individualização, e da aprendizagem para as competências e para as qualificações. Meus caros, sejamos francos. Nós estamos divididos sobre isto. Os professores universitários não estão preocupados genericamente com a educação, nem se consideram educadores. Pelo contrário, chamar educador a um professor universitário é rebaixar o seu prestígio social. E, portanto, isto significa que o inimigo não está fora apenas, ou não é a globalização, ou a mundialização, ou as empresas transnacionais, etc. Não, nós estamos divididos dentro. O que significa que estas perspectivas têm um caminho muito mais fácil para entrar e para vingar. Não é? Portanto, nós temos especialistas especialmente especializados na universidade, educadores, o que é isso? Não, mas eu nem sei o que isso é, nem quero saber, nem estou interessado nisso. Portanto, não é por mero acaso que eu insisto em falar em educação universitária, como outros colegas aqui insistiram em falar em educação universitária.
Agora, isto tem um peso específico. Nós não estamos a falar de competências de empregabilidade de empreendedorismo, não é? Que são uma ideologia, ou de meritocracia, que são elementos ideológicos. Nós estamos a falar de educação. Não é? Agora, se me disserem que as universidades, designadamente, estão a fazer um caminho institucional, organizacional, de projeto para deixarem ser instituições educativas, eu até sou capaz de perceber isso. Não aceitarei como cidadão, mas sou capaz de perceber isso. Penso, aliás, que estão a dar passos rápidos em direção a essa direção, não é? A perder essa. Entretanto, nós vamos sendo proletarizados. O que é que nos dizem? Afastem-se da gestão. Quer dizer, vocês são demasiado talentosos como pesquisadores, como investigadores, para estarem a perder tempo na governação das instituições da gestão universitária. Isso é para indivíduos que sabem. Os indivíduos que sabem são os que se dedicam, os académicos que deixaram a academia, deixaram de investigar, de ler e escrever, e que vão ser reitores eventualmente durante toda a vida, assessorados pelas tecnoestruturas, não é? Internas e externas, porque neste momento há muitas empresas de consultoria com grandíssimos interesses dentro das universidades. Há universidades que acabaram com as suas assessorias jurídicas, que é um elemento, um esteio central do exercício da autonomia. Quem quer ser mais autónomo tem que arriscar a autonomia. Para arriscar a autonomia tem que ter uma capacidade de interpretação jurídica extraordinária para saber quais são os limites e até onde é que pode ir e até onde é que pode chegar e onde é que vale a pena ir, não é? Portanto, significa que nós vivemos tempos muito, muito, muito complexos. Muito complexos. E eu não gosto da conversa do nós e eles, nós universitários, os puros, e a academia tentar resistir contra o mundo que está corrompido e que vai... Não, isto nunca foi verdade. Nunca foi verdade durante a constituição multissecular da universidade e hoje, mais do que nunca, não é verdade. Portanto, nós temos aqui questões a discutir entre nós, no interior da universidade e, portanto, nós estamos divididos, temos que repolitizar a universidade, discutir estas questões dentro da universidade, saber se queremos ser uma instituição educativa e se somos educadores e se há pedagogia ainda para discutir. Ou seja, a pedagogia é como disseram uma vez numa grande empresa em Berlim, na Alemanha, onde fui com os meus alunos, que me mostraram as pedagogias, os kits de formação e os sistemas de franchising de um pedagogo que eu nunca tinha conhecido, mas era verdadeiramente um pedagogo fundamental naquela grande instituição, que era o pedagogo Microsoft. E, portanto, me disseram que tudo era concebido pela Microsoft. Eu perguntei qual é o ideário educativo? É o da Microsoft. Qual é o pedagogo, os peritos educacionais? Isso é preparado pela Microsoft. E assim sucessivamente. Eu cheguei ao final daquela sessão de visita de estudo com os meus estudantes alemães, convencido de que tinha ali conhecido um novo pedagogo que eu não conhecia, que era a Microsoft. Ora bem, nós podemos multiplicar estes pedagogos, até porque nos últimos 50 anos, a verdade é que nós temos muita dificuldade em falar em grandes vultos do pensamento educacional, da pedagogia, da filosofia da educação. Porquê? Porque a deslegitimamos também, porque de facto não estamos interessados em estudá-la, em valorizá-la. É uma crise de legitimidade também da pedagogia, das ciências da educação, da filosofia da educação, das humanidades e das ciências sociais em geral. Desculpem que falei muito. Temos um participante para dar a palavra, Vítor Paulo da Silva. Não sei se Pedimos aqui ao apoio técnico. Apoio técnico, se é possível dar... Já está. Já está. Está-nos a ouvir, Vítor Paulo? Pois. Não estamos a ouvir nem a ver. Eu penso que ele já está aqui à vista, por isso... Sim. Se ele não entra... Falta a imagem. Temos outra inscrição. Ah, sim? Temos. Ana Afonso. Há pouco... Não, mas foi por engano. Foi para teste aqui. Pronto. Então o professor Mário, se quer dizer alguma coisa... Eu só gostaria assim, de acrescentar um pouco mais. Eu acho que realmente tem essa...
o que eu ouvi agora, achei muito interessante. Normalmente, no mundo da política brasileira, nas forças que são consideradas à esquerda, quando a gente fazia uma crítica a nós mesmos, falávamos que estávamos fazendo uma autocrítica. E eu gosto um pouco mais da expressão do Albert Hirschman, que é um economista de origem alemã, ou de sobrenome judaico, como se percebe, mas que viveu na Itália, na França, e depois morreu em 2012 como professor nos Estados Unidos. E ele falava que a gente tem que exercitar a autossubversão. E a autossubversão é isso que eu gostei muito de ouvir do Licínio, né? Quer dizer, nós temos que, se tivermos a coragem, né, de nos colocarmos à prova, eu acho que isso é bastante positivo para a gente começar a encontrar os caminhos, esses caminhos, essas soluções, ou aquilo que é sair das armadilhas, porque, como foi dito, o mundo digital não quer dizer que ele seja ruim por ele ser digital, não, é porque ele está sendo apropriado por forças. São forças poderosíssimas, né, que se apropriam, ou expropriam, ou cercam, ou o nome que for. E aí vem um outro livro que eu gosto muito do Hirschman, além de autossubversão, que ele fala que tem que desconfiar muito dos economistas, né? É isso que ele está fazendo, porque ele tem uma formação como economista e vai dizer que não se pode confiar nos economistas, né? Aliás, o Betinho, que vocês conhecem, que foi uma figura muito importante no Brasil, combate à fome, e um grande militante, né, da causa comum, digamos assim. Ele dizia, alguém perguntou para ele assim, o que você falaria de um projeto de governo? Ele falou assim, a primeira coisa que você tem que chamar é chamar todos os economistas. Aí o candidato a presidente falou assim, que interessante, assim, chame todos e esconda esse pessoal dentro de uma sala. Depois você faz o projeto, o programa de governo. Aí depois você diz para eles qual é o programa. Porque eles são muito perigosos normalmente, né? Disso, eles são apaixonados pelo mundo do mercado. E se tem alguma coisa que passa por dentro de todas as políticas, né? É aquilo que o Pierre Bourdieu chamava de mão direita do Estado, né? É ali que está o problema, né? Uma vez eu fui fazer uma fala numa cidade vizinha aqui, chama-se Sarandi, e era um amigo que era o secretário de Educação. Eu disse, você é muito corajoso, seu secretário de Educação. Se me convidassem como secretário de Educação, eu diria, seria possível a Secretaria da Fazenda? Porque sendo secretário da Fazenda, você faz políticas de educação, você faz políticas de saúde, você faz políticas de habitação. Enfim, é somente para dizer que tem muita autossubversão para ser feita entre nós, mas a gente precisa convidar nosso pessoal do Departamento de Economia dentro da universidade, porque eles são muito apaixonados pelo mundo do mercado também, né? Fazer esse convite coletivo para realmente sermos dignos de herdeiros daquilo que foi a universidade escolaram realmente, né? Essa que é a corporação que nos dá origem, que às vezes temos um pouco de vergonha de dizer que ainda temos essa origem, mas é assim que a gente às vezes se comporta de maneira negativa. Então o convite é para que pensemos positivamente. Mas antes de passar para o Vitor, só mais um segundinho que tem mais uma lembrança para fazer. Do mesmo Hirschman, é um clássico que se chama Saída, Voz e Lealdade. É um clássico, para nós é bastante importante, porque o Hirschman era um estudioso do desenvolvimentismo. Então, ele tentava explicar, tanto para o público como para o mundo privado, como as pessoas decidem sair, ou seja, não viajo mais de TAP, vou viajar de Air France. Ou seja, quando você opta por outras marcas. Não serei mais estudante de uma universidade pública, vou para a universidade privada, ou o contrário. Então, a inspiração foi um estudo, um relatório que ele fez das ferrovias na Nigéria.
e ele dizia que o público demora um pouquinho para perceber que está falindo, que alguma coisa não vai bem. E aí ele dizia que na hora que se percebeu que as ferrovias na Nigéria tinham degringolado, era tarde demais. Então, para o mundo da educação, para o mundo público, e nesse momento especial que nós vivemos, nós não podemos prescindir da autocrítica, da autossubversão e da verdade sobre o que é. Porque, como já disse alguém lá no início do século XX, a verdade é sempre revolucionária. Se tem alguma coisa que muda, é quando nós falamos e encontramos a verdade. Então, saída, voz, que é o mundo da política. Temos que continuar argumentando. E a lealdade ao público, no mínimo isso. Então, eu insisto, né? Nós precisamos buscar o bem comum de novo. Parece que é uma frase desgastada, mas não é, é uma expressão importantíssima. Porque se não fizermos bem público, alguém fez uma pergunta agora há pouco sobre a questão do bem público, né? Se nós não oferecermos o bem público, é mal público que muitas vezes estamos oferecendo. Essa expressão não é minha, é do Hirschman, né? Então, precisamos retomar valores que nos conduzam, né, à oferta daquilo que é o nosso campo de atuação, de profissão, de vocação, como diria o Weber, que é a questão da profissão de educador, professor ou algo desse jeito no mundo da educação. Era isso. Obrigado. Obrigada, professor Mário. Vamos então dar a palavra a Vítor Paulo da Silva. Pedia-lhe que não excedesse 3 minutos, uma vez que temos mais participantes a querer colocar as suas questões. Obrigada. Penso que já consegue. Está sem som. Está sem som, Vítor Paulo. Está sem som. Não se ouve. Sem quê? Se calhar se tirar os microfones, os auscultadores e desligar o fio. Pois. Agora já ouvi. Agora já ouvi. Muito bem. É que eu tinha a bateria descarregada. Há bocado, não sei, há bocado o que aconteceu foi muito simples. Quer dizer, eu não vinha. Então fiz aquilo que os informáticos dizem que se deve fazer. Desliguei a ficha e voltei a ligar e apareceu a imagem. Agora o som, claro, estava porque isto descarregou. Eu já fui colocando no bate-papo as minhas ideias fundamentais. Não é? Portanto, eu vou tentar, não vale a pena estar a repetir o que ali está, não é? Portanto, a questão não é tanto dos meios técnicos, mas mais daquilo que pretendemos da organização e funcionamento do ensino superior e, em última instância, da organização e funcionamento da sociedade. Portanto, os mesmos meios técnicos podem servir diferentes objetivos. Concretamente, aqui, que objetivo é que se pretende? Pretende-se o objetivo do ensino superior como bem que visa, ou que é entendido como benéfico para a sociedade globalmente considerada e que deve ser por imposto, um bem privado, uma mercadoria, não é? Que visa o benefício individual e que é paga pronto, por quem é que a utiliza. Ora bem, é esta energia que os sistemas de poder do mundo ocidental, pelo menos, nem sequer vou falar aqui dos governantes portugueses, porque isso é uma irrelevância, se é que são governantes. Essa é uma questão que não interessa para aqui, mas pronto, seria interessante se nós temos governantes. Portanto, ora bem, sendo certo que o bem privado pode ser fornecido por instituições públicas. Já houve aí alguém que disse isso. A instituição pública pode ser pública de nome, mas fornecer bens privados. Sendo quem fornece bens privados, pretende fornecer, portanto, a entidade capitalista e a manter o seu lucro, não é? O professor Licínio Lima falou nas máquinas digitais de administração no ensino. Essas máquinas
que nós vemos cada vez mais configuram uma prevalência da tecnocracia, da tecnoestrutura na configuração das organizações. E nós vemos isso. A tecnoestrutura gradualmente vai tomando conta do ensino em detrimento da prevalência do núcleo operacional, que são os professores. Essa prevalência da tecnoestrutura, que nós vemos cada vez mais, configura as organizações de uma burocracia profissional, pelo operacional, uma burocracia mecanicista, dirigida pelos tecnoestruturadores e baseada no taylorismo. E o taylorismo tem essas consequências da configuração do superior. Eu peço desculpa estar a interrompê-lo, mas estamos a ouvir com muita interferência, não estamos a conseguir acompanhar o diálogo. Talvez fosse preferível colocar a questão de modo a ser mais perceptível e os palestrantes poderem responder, porque não estamos a conseguir de facto acompanhar o discurso. Pois, se calhar, pois, eu estou a ver que há aqui... E isto não costuma acontecer, mas eu vou mudar, se calhar vocês darem a palavra a outro, e eu vou mudar de computador, vou mudar para o portátil para saber se isto funciona melhor. Certo. É melhor. Obrigada. É melhor eu desligar isto e passar para o portátil. Eu tenho então aqui uma questão colocada por escrito, de Marta Lúcia Cross, que me pediu para ler, uma vez que tenha a internet dela instável, e que diz o seguinte: professor Licínio, minha preocupação é esta: como está e como será a formação de pedagogos para a educação escolar das nossas crianças e adolescentes? Me assusta para onde caminhamos com as novas gerações. Eu serei muito breve, não é? Até para ouvir os colegas, tenho refletido e escrito alguma coisa sobre isto, mas serei brevíssimo. Quer dizer, eu penso que a formação de educadores e professores atravessa uma crise muito relevante nas instituições de formação. A formação de professores é hoje em Portugal uma das formações mais reguladas pelo Ministério da Educação, nas suas componentes de formação, nas suas percentagens de formação, e portanto nós temos hoje uma formação de professores que de certa forma se orienta segundo um padrão tecnicista, instrumental, de racionalidade técnica, em que tudo é gestão do currículo, gestão da avaliação, gestão dos comportamentos, gestão da sala de aula, tudo basicamente é gestão, e portanto ela evidencia o quê? Evidencia uma enorme falta de formação nas dimensões culturais e ético-políticas de qualquer educador e professor. Isto é claríssimo. Portanto, eu estou numa instituição que é precursora da formação de professores em Portugal, a primeira instituição onde se construiu um departamento de Sociologia da Educação, se deram mestrados e doutoramentos em Sociologia da Educação. Nós não temos uma disciplina de Sociologia da Educação ou de Política Educativa na formação inicial de professores. Esta mesma universidade deixou de conseguir garantir uma formação educacional em filosofia da educação, em pensamento pedagógico, em história da educação, na formação inicial de professores. Portanto, isto significa que nós estamos hoje, e isto porquê? Porque há décadas de investimento político em sentido contrário. Houve um ministro que em Portugal ridicularizou a formação de professores dizendo que aprendiam apenas Sociologia da Educação, não sabiam ensinar matemática e física. Portanto, estes discursos pagam-se, estes discursos têm efeitos, têm consequências. E, portanto, nós hoje temos uma formação que é uma formação de certa forma acelerada, digamos, nas matérias consideradas cruciais do ponto de vista mais técnico-operacional. Portanto, toda a lógica do professor como intelectual, que nós lemos na literatura de grandes autores, etc., é uma lógica retórica, quer dizer, ela foi de facto contrariada, não é? E, portanto, nós temos hoje técnicos de formação, técnicos de competências, técnicos de qualificações, que serão, aliás, substituídos no futuro se nós insistirmos nesta política. Porque, evidentemente, no futuro nós teremos o coaching, nós teremos mentores, nós teremos formadores verdadeiramente profissionais, que são os formadores que não são professores. São os formadores que vêm das empresas. Eu vi isto no Método de Londres há
15 anos talvez, uma grande empresa de formação profissional dizendo, venha porque nós somos verdadeiramente formação, é aqui que se aprende. Primeiro, nós não temos professores, nós temos formadores, os nossos formadores vêm do mundo da empresa, nossos formadores não são os que sabem fazer discursos sobre pedagogia, etc. Nossos formadores são os que fazem, não é, a economia real, o mundo real, porque reparem, a escola, a universidade hoje é atacada por não ser o mundo real. Nós voltamos aos discursos do século XIX, princípio do século XX, de que, enfim, a escola deve preparar para a vida porque não é vida e é incapaz de o fazer. Mas a crítica que John Dewey fez no início do século XX a uma educação com preparação para um futuro remoto, é esta a expressão de Dewey, hoje não é encarada como uma crítica, hoje é absolutamente indispensável para determinadas perspectivas políticas, não é? Vocacionalistas, como nós chamamos criticamente, assegurar que a cultura escolar, que as organizações formativas, já não chamo educativas, formativas, estão todas elas sistematicamente ao serviço de uma determinada agenda. E, portanto, eu tenho uma grande preocupação relativamente à formação de professores enquanto educadores profissionais. Eu estive numa reunião destas online com professores ligados a um determinado partido político que me convidaram e portanto, convidaram-me porque queriam ouvir o que é que eu queria dizer, ou, enfim, como sabem, não tenho filiação partidária, mas enfim, fui convidado eventualmente por algumas simpatias com o meu discurso ou com o meu pensamento sobre as coisas, e fiquei surpreendido como, de certa forma, a reunião, a partir de uma altura, tendencialmente começou a correr mal, porque alguém me disse que nunca o tinha ouvido falar numa expressão tão reacionária como educador profissional. Que para nós faz parte do património, em Portugal, aliás, é uma expressão que se deve a Rui Grácio, não é? Educador profissional, criou aliás, uma coleção de livros na editora Livros do Horizonte que se chama Biblioteca do Educador Profissional, porque educadores há muitos, nós não somos simples pai e mãe, e primo, e colega, podem ser educadores, não é? Agora, educador profissional é o que o professor é, não é? O professor é um educador profissional. Quando nós começamos a ter reações deste género e não temos identidade profissional, nós estamos mais dispostos a ser tratados como apêndice das máquinas. Agora não é a máquina de que fala o Marx e o Engels no manifesto do Partido Comunista, em que eles, de certa forma, utilizam a expressão apêndice da máquina. Não, agora é a máquina digital. E, portanto, nós estamos muito mais preparados e dispostos a assumirmos instrumentalmente ou a sermos instrumentalizados como apêndice das máquinas digitais inteligentes, da inteligência artificial, que nós não tratamos e não há tempo para tratar, que será capaz de computar, calcular e decidir racionalmente muito melhor do que nós, sobre isto não há dúvida nenhuma, não é? Já hoje, mas no futuro próximo, este futuro próximo é uma década, que é uma enormidade, nós estaremos evidentemente a colocar-nos numa situação de grande fragilidade, não é? Fragilidade do humano, Muito obrigado. Obrigada, professor Licínio. Vítor, já temos a sua imagem e eu já me ouvem. E já ouvimos, agradecia que já então colocasse, sim, estamos a ouvi-lo, agradecia que colocasse a sua questão a um dos palestrantes ou a todos, estou a ouvir. Como queira. Pois, ok, isto de facto aconteceu. Não, a questão que eu não sei até que ponto é que perceberam o que continuam a ouvir bem. Sim. Ótimo. Pronto, então eu mudar de computador foi a solução. Não, a questão tinha que ver com a questão essencialmente, eu coloquei isto no bate-papo, não é? Portanto, é a questão dos meios técnicos que servem a diferentes objetivos, não é?
a questão dos meios técnicos que servem diferentes objetivos e qual é o objetivo que se pretende com os meios técnicos, e de facto no âmbito dos sistemas ocidentais o ensino superior como a mercadoria bem privado e utilizar os meios técnicos ao serviço, não é, desse objetivo. Isso tem consequências em termos de configuração do ensino, não é? Tem consequências em termos de configuração do ensino, em termos concretamente a prevalência da tecnoestrutura, não é? A prevalência da tecnoestrutura, consubstanciada naquilo que o professor Licínio chamou as máquinas digitais de administração do ensino, em detrimento do núcleo operacional, os professores, não é? E, portanto, a transformação das instituições de burocracias profissionais, grandemente controladas pelo núcleo operacional, portanto, os professores, para burocracias mecanicistas, grandemente controladas pelos tecnoestruturadores, não é? Ao serviço, pronto, do ensino superior como mercadoria. Pronto, isto... obviamente isto depois as burocracias mecanicistas são tayloristas. Eu escrevi um artigo, pronto, agora não vou ler. Já estamos a ouvir novamente, estamos novamente a ouvir com interferência. Novamente mal. Qual a pergunta que quer fazer ao painel? É que ouvimos assim com interferências. Agora, por favor, diga qual é a pergunta. Talvez o professor Mário queira fazer algum comentário. Eu posso reagir ao comentário, Vítor, eu posso reagir ao comentário dizendo que eu percebo lindamente o seu ponto de vista. Veja também no bate-papo. Sim, eu já vi. Eu percebo o seu ponto de vista, quer dizer, a sua perspectiva muito ligada à síntese do Henry Mintzberg, tanto quanto eu percebo, e, portanto, eu acho que ela é uma das possibilidades de reflexão, uma vez que, de certa forma, os professores universitários, como profissionais, de certa forma, elaboraram um pacto com o Estado no contexto de uma burocracia profissional. Essa burocracia profissional dá-lhes uma certa autonomia, não é, técnica, político-técnica, mas, de certa forma, é o que justifica a autonomia universitária, em termos digamos, da perspectiva do Henry Mintzberg. Ora bem, o que nós estamos eventualmente a passar, de novo, para uma burocracia mecanicista, só que essa burocracia mecanicista talvez tenha como característica mais relevante ser uma hiperburocracia de máquinas digitais. Ou seja, nós estamos a ser desprofissionalizados, proletarizados, há uma desconfiança sobre os professores universitários, por isso nós somos sujeitos a vigilância e escrutínio constante, há advertências, na verdade nós somos advertidos praticamente todas as semanas, ainda não preencheu a plataforma, ainda não colocou lá o campo, ainda não respondeu ao questionário, tem tanto tempo, quer dizer, nós somos advertidos e, evidentemente, a nossa autonomia profissional, que é uma autonomia simultaneamente individual e coletiva, ela está muito enfraquecida. Eu tenho dado como, talvez, último ou mais evidente sinal, embora que ele não seja muito evidente, porque nós tendemos a não pensar nele assim, na questão que era tradicional na nossa profissão da redação de relatórios. E acho que os colegas percebem que nós deixamos de escrever relatórios há muito tempo. Nós aqui no Minho ainda dizemos que temos que entregar o relatório até ao final da primeira semana de dezembro, temos que entregar o relatório anual. Mas nós já não escrevemos relatórios anuais. Os relatórios têm uma dimensão narrativa, com uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, portanto há uma dimensão hermenêutica e interpretativa do realizado ao longo do ano. Nós somos impedidos de fazer isso. Portanto, a dimensão narrativa, a dimensão enunciativa, a dimensão interpretativa perdeu-se, porque ela é hoje substituída por uma dimensão de cálculo, de mensuração, através de categorias tipificadas a priori. Portanto, o que é que nós hoje fazemos? Não redigimos relatórios, nós carregamos plataformas informáticas. É uma coisa completamente diferente. Segundo campos bem tipificados e segundo categorias definidas a priori, de tal forma que a plataforma grava ou não grava, conforme nós respeitamos as categorias e até veja-se o número de caracteres,
o número de caracteres, que, portanto, a própria economia do nosso discurso hoje é controlada. Bem, se isto é um professor universitário com autonomia universitária, e eu confesso, eu prometo pensar hoje à noite nesse problema, quer dizer, para dizer isto de uma forma um pouco cómica, não é? Quer dizer, como é que a autonomia universitária se exprime através de indivíduos que não têm capacidade de regulação do seu próprio discurso, em termos da dimensão do discurso, das características e das categorias que escolhem. Eu penso que é um exemplo bem interessante para nós fazermos o diagnóstico das organizações em que nós estamos a viver. Muito obrigado. Obrigada, professor Licínio. Eu, neste momento, não tenho mais inscrições. Posso intervir? Força, obrigada. Okay. Eu é que agradeço. É interessante, eu fiquei como é que se diz, fiquei entalado com a questão que o Pedro Oliveira levantou, como resistir, como resistir, e também fiquei instigado pela questão que o Licínio levantou entre o nós interior e o eles exterior, e como é falsa essa dicotomia. E finalmente, em relação à questão que o colega Vítor levantou, a propósito do poder da tecnoestrutura, em relação à questão da resistência. Recordam-se que quando o RGES foi implementado, digamos, com as características que eu há pouco referi, não vou agora repeti-las, que induzia de facto a perda do poder dos académicos nos processos de tomada de decisão. É interessante que nós no Centro de Investigação, eu tenho até de recuperar esse estudo, para a preparação da legislação, abriu-se uma plataforma onde as pessoas podiam dizer o que é que esperavam da nova da legislação que se preparava, que era o RGES. E o interessante é ver que os mais dos académicos, portanto aquilo era voluntário, portanto não tem representatividade, os mais dos académicos eram a favor de uma certa, da introdução de uma lógica gestionária. E, pasme-se, quem se opunha e mais resistia a favor de uma governação colegial eram as associações de estudantes. Foram as associações de estudantes que mais resistiam. E o interessante é ver que quando o RGES a propósito da questão da resistência, quando o RGES é implementado, por exemplo, na nossa universidade, Pedro, o Conselho, o que agora tem poder, tem um lugar estatutário, que é o Conselho de Diretores, na altura não tinha, mas foram os diretores, de modo próprio, e muitas vezes reuniram-se em restaurantes e que construíram essa alternativa. Quer dizer, em vez de uma grande nova narrativa à maneira de um Bolt, à maneira de Newman, sei lá, é importante ver que a autenticidade conquista-se pela luta contra a inautenticidade. E são nesses nichos, mais à maneira de Gramsci, guerra de movimento do que guerra de posições. É no dia-a-dia. É na resinguice minha, do Licínio, de todos os colegas que é possível resistir e fazer de outra forma. Em relação à questão do poder da tecnoestrutura, um colega falecido, e já o Rui Santiago, escreveu uma vez um artigo chamado, que era sobre The Dark Side of the Moon, referindo-se precisamente ao poder organizado ao poder organizado dessa mesma tecnoestrutura. O interessante é que
é que esse lado invisível do poder que nós sentimos no reporte constante, na avaliação do nosso desempenho, é esse lado negro que convém nós resistirmos na sua inautenticidade. É isso que temos que inventar. E não tanto a luta pelo interior e o exterior, porque, caros e caras, nós sabemos que as perspectivas do NPM, muito claras a partir da lei de 2007, não vieram das nuvens, vieram do nosso próprio interior. Portanto, a resistência faz-se no dia a dia. Um último comentário a propósito da morte do professor, não é? De facto, já nos finais dos anos 90 havia quem anunciasse que os professores estavam a ser substituídos na essência, na natureza da sua ação, por instructional designers, desenhadores de instrução, porque é essa perspectiva que garante a performance, o desempenho, e só essa performance assim definida é só essa performance que é mensurável. Quando há pouco na minha intervenção eu usei sempre a palavra educação superior e não ensino superior, era aí que eu queria chegar, a essa especificidade que não está apenas nos anfiteatros, não está apenas na sala de aula, não está apenas nos seminários, mas está também no campus. E ao tornarmos a universidade digital, corremos o risco, e esse sim é muito claro, de perdermos os campi, de perdermos esse potencial vulcão de ideias novas que muitas vezes surgem apesar da universidade e não no seu interior. Era estes comentários que eu queria fazer. Só dizer que há uma pergunta da Marta Lúcia Cross para o professor Mário, que diz: professor, este é o intento deste governo federal. Estamos em um movimento nacional de grande resistência a este modelo de formação tecnicista que distancia o professor da sua formação científica. Agradeço a sua resposta e concordo plenamente com as suas considerações. Portanto, não sei, portanto, há outras perguntas, mas a Sónia toma. Obrigado. Posso? Se me permite. Primeiramente, eu agradeço a presença da professora Marta, que somos amigos, colegas da mesma universidade. Pergunta muito pertinente, até respondida já pelo professor Licínio, mas posso agregar um pouquinho mais para dizer que realmente no Brasil hoje tem uma luta muito forte, muito grande com relação à formação dos professores. É praticamente consequência, a questão da formação de professores, que agora chegou na formação dos professores, foi o que antecedeu a Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, primeiro foi dado a matriz, né, e os vários itinerários da educação para o Brasil, que vem, a gente não pode, novamente, tapar, dizer que é somente uma pessoa, o último governante, que é o complicado. Na verdade, a BNCC vem desde governos anteriores e desemboca agora na questão da BNC Formação, ou seja, qual é o professor que deve ser formado para atender aquele tipo de política que tinha sido prescrita anteriormente. Então, é quase que se dispensa aquele professor de boa formação, o professor mais crítico, e vai ser aquele que vai viver com esse mundo. Isso eu estou falando bastante com relação ao Brasil, né? A esse mundo que foi proposto, tanto dos itinerários formativos, que não é outra coisa, senão o fim da possibilidade de termos uma escola única ou unitária, ao estilo que o Gramsci falava, é quase, eu não quero fazer nenhum julgamento colocando rótulos, né? Mas se pensarmos como Gramsci, quando ele faz a crítica à proposta da escola do Gentili, que era para
uma parte, e a privilegiada era a escola unitária, aquela que teria o compartilhamento da cultura geral e o fundo de cultura italiana, né? E aquela outra que seria a educação profissional, que em italiano eles chamam de zavorra, ou seja, aquilo que em língua portuguesa é até um nome, a tradução, se fizer literal, é difícil a gente compreender, né? Mas a zavorra, como vocês sabem, é aquela parte onde fica a quilha do navio, que dá o esteio, né, a estabilidade para o navio. Ou seja, a zavorra é aquilo que é retirado depois que antes de você fazer a carga nobre do navio, né, o que dá estabilidade, dá o esteio e tudo mais. Então, quando fala... Desculpa... Quando fala esteio em língua portuguesa parece ser interessante, mas quando vai para quando vai para a língua italiana significa que é o descarte, aquele que é descartado. Então, atualizando nessa linguagem é quando se faz uma educação em que alguns vão para o trabalho, para o estudo, ou melhor dizendo, refazendo a frase, vai para a formação interessada do trabalho, a educação profissional, você perde muito daquilo que seria esse fundo cultural. Que tipo de professor que vai ser esse? Que vai lidar com esses itinerários de profissionalização? Possivelmente é isto que a professora Marta hoje lembra, né, que no Brasil nós estamos passando, né? É um barateamento da profissão ou da formação do professor brasileiro nas licenciaturas. Ademais, se vocês me permitem, insistindo um pouquinho mais sobre essa questão do Estado, bem público, mal público, e o que significa, digamos assim, essa política que a digitalização, o estado de vigilância, a era de vigilância, nós estamos entrando. O Rosan Vallon tem uma expressão que eu achei muito interessante, que ele fala assim, que nós vivemos em uma sociedade da desconfiança organizada. Em língua francesa é interessante porque você tem a palavra défiance para dizer desconfiança e méfiance para dizer desconfiança também. Só que o méfiance é quando você não tem confiança e desconfiança é como na nossa língua portuguesa, às vezes a gente fala, eu desconfio que você está certo. Ou seja, só vou comprovar, né? Então é bem engraçado, né? O jogo de palavras. Entretanto, o mundo da plataformização, o mundo das plataformas, o mundo de lançar os dados, de você jogar os dados brutos, ou aquelas plataformas buscarem os dados de graça, refinarem e depois de processado fornecer aos interessados, significa que é um exercício bastante, um exercício comprovado de que nós vivemos uma sociedade não da desconfiança organizada, mas da não confiança organizada. É só a gente ver o tanto de relatórios que se faz no mundo e isso leva a uma outra frase tem um famoso instrutor militar da época da Guerra da Argélia ainda, ele estava dizendo para os seus gendarmes lá na Argélia, dizendo o seguinte, quando vocês pedirem os documentos para alguém, se eles fornecerem tudo certinho, desconfiem. Ninguém anda com tudo certinho. Ou seja, o que acontece? Que esse mundo da não confiança, muitas vezes o beneficiado e beneficiário é aquele que sempre dá um jeitinho de deixar tudo certo, mas não quer dizer que faça certo. É o mundo digamos, da linguagem digital que a gente também vive, que permite essas coisas. Uma boa alimentação de dados faz com que, muitas vezes, aquele que nem trabalha tanto é o que vai ter o melhor benefício. E eu finalizo aqui essa intervenção lembrando uma outra situação. A gente é muito preocupado em dar uma solução, né? Essa foi a palavra que veio para a gente, o grande motivo. Novamente, né, nós somos muito propositivos, nos incomoda, e principalmente os de melhores intenções são muito incomodados de que o público fique em situação difícil, a gente quer fazer a proposição.
mas temos uma vírgula para colocar e fazer uma frase intermediária. Tem um pensador, que é o Cox, que a figura aí da teoria crítica, que ele fala o seguinte: resolver problemas nem sempre é o nosso melhor exercício. O melhor é que a gente faça isso que nós estamos fazendo hoje. Isso vai incomodar muito os fazedores de política. Fazer muito a crítica, uma crítica balizada, bem feita, fundada, fundamentada, com base. Isso faz, quer dizer, como diria o Paulo Freire, né, uma boa pergunta. Colocar na parede os fazedores de política pública pode também arrumar boas soluções, né? Mas isso certamente, eu somente para finalizar, dizer que tem que estar muito bem fundamentado. Como vivemos, assim, nós estamos assim, tão espremidos, né? E eu brinquei agora há pouco, na verdade foi um pouco de ironia quando eu falei lembrando Weber da questão do chamado, né? Que a vocação é chamado, né? O call, né? Que é místico, né? Na verdade. Eu gostei muito que o Licínio falou assim, a profissionalização, isso é uma conquista. Realmente, às vezes a gente se perde nisso. Se você colocar historicamente os conceitos, a gente percebe o que é a conquista da profissão. Saímos do chamado e entramos para o mundo da profissão. Somente para dizer o seguinte, com essa última frase, né? É que o nosso exercício da crítica, da autocrítica, da autossubversão vai ajudar, falando a verdade, né? Vai ajudar a gente a encontrar esses caminhos. Então, um debate como esse sempre é bem-vindo, né? Então, minha contribuição aí, motivado pela pergunta da professora Marta e por essas lembranças que eu fui tendo. Obrigada. Temos aqui um comentário e algumas questões colocadas por Augusto Faustino. No fundo, é sempre a mesma situação de manutenção das desigualdades. Sendo o ensino o maior instrumento para a eliminação destas desigualdades, é claro que este deve ser formatado de modo a não estar acessível à generalidade da população. Pergunta: que podemos fazer nós, educadores profissionais, para reverter esta trajetória e contribuir para a diminuição da desigualdade? Quanto à importância do digital, se é cada vez mais relevante a inteligência emocional na gestão da existência, será possível a transmissão desta capacidade com o meio digital? Por fim, porque não tomamos nós, educadores profissionais comprometidos, a possibilidade de usar o digital, no que é possível, de modo a evitar que seja usado, peço desculpa, como mais um instrumento de desigualdade e não o contrário? Encerramos as perguntas e agora... Sim. E alguém quer comentar estas questões profundas? Eu posso começar. Obrigada. De facto, de novo, é preciso não sermos ingênuos. O ensino superior, e agora estou a usar de propósito... Uma brevíssima intervenção, nem pensar. Desculpe? Ok. De facto, o ensino superior e a universidade sempre foi elitista, sempre foi desigualitária, sempre foi, para termos ideia, aqui em Portugal, a 25 de abril de 74, apenas 7% da quarta de idade entre os 18 e os 24 anos frequentava o ensino superior. Portanto, nós não devemos ser ingênuos. Todos os nossos esforços dos movimentos sociais, esforços políticos organizados, levam a que hoje tenhamos cerca de 50% dos jovens entre os 18 e os 24 anos matriculados no ensino superior. Mas atenção, e Bourdieu pode nos ajudar aqui um pouco, porque há de facto, dentro desta massificação, digamos assim, do ensino superior, que não é a mesma coisa que democratização, há de facto uma segmentação. Por exemplo, o rendimento económico das famílias
cujos filhos e filhas estão no ensino politécnico é inferior ao do rendimento das famílias que têm os seus filhos no ensino universitário. Mais ainda, não obstante as tentativas de criar igualdade de oportunidades nos concursos às vagas, vejam o seguinte, por exemplo, entre escolas de saúde, Politécnico e universidade, escolas de saúde, a diferença, para não ser maçador, cerca de 77% dos pais dos estudantes que entram em medicina na universidade têm formação superior, ao passo que 76% dos que entram nas escolas de saúde do Politécnico têm apenas o ensino básico. Vejam, portanto, que quando se fala de igualdade, isto é uma luta sem fim pela democracia. É uma luta, não basta dizermos que temos muita gente, somos um sistema massificado. E só uma última intervenção, de facto não nos cabia a nenhum de nós os três ir aqui lançar as soluções milagrosas para, digamos, criar uma grande narrativa legitimadora de outro modelo de educação superior. O que devemos é estar muito atentos e questionar dia a dia, por mais que nos custa, nós, aos colegas, questionar, por exemplo, o que é que está a acontecer às categorias educacionais tradicionais. Eu ponho aqui tradicionais entre aspas, professores, estudantes, pessoal técnico de apoio. O que é que lhe está a acontecer? O estudante, reparem, nós na minha universidade até temos um glossário que diz não é aluno, é estudante. Não é, digamos, e a própria gestão do tempo e dos espaços que eram feitos muito pelos professores e pela relação pedagógica face a face, está agora a diluir quer a natureza do papel e do tempo dos professores e do papel do espaço e do tempo dos estudantes. É-nos permitida muita coisa, mas a nós, sobretudo, não é permitida a ingenuidade. E é nesse esforço, no esforço diário, numa guerra de movimento, numa guerra de guerrilhas, chamem-lhe como quiserem, que as nossas potencialidades e que as nossas possibilidades de resistir e de mudança residem. Falei isto. Farei um pequeno comentário só para acentuar esta ideia que me parece indispensável. Nós, se formos por caminhos de separação, de fragmentação entre a teoria e a prática, cavaremos a nossa sepultura, a sepultura da educação superior, da própria universidade. Não há universidade sem teoria, não há prática sem teoria, qualquer divisão entre estas coisas é absurda e, portanto, significa que ela tem objetivos que não são difíceis de compreender. E, portanto, é uma cisão ela própria elitista, separar a teoria da prática, porque dar dimensões práticas, praticistas, não é? Técnico-profissionais apenas, vocacionais apenas, é, evidentemente, no contexto social mais alargado e no tipo de sociedade que vivemos, é uma forma de discriminação, enfim, eventualmente encapotada ou mais sutil, mas não deixa de ser uma forma de discriminação. Enfim, não há prática sem teoria, enfim, é claríssimo, não é? Nós podemos não saber racionalmente qual é a teoria que, de certa forma, fundamenta a prática ou nos serve de recurso implícito para as nossas práticas. Agora, nós, todos os dias, quando agimos nas mais diversas áreas, enfim, do cotidiano, das relações sociais, etc., temos modelos, não é? Temos modelos que são lato sensu, modelos teóricos, não é? Modelos de relações, não nos casos até modelos causa
causais, não é? Modelos de expectativas relativamente à realidade social. Portanto, essa é uma dimensão teórica que deve ser naturalmente estudada, problematizada, refletida. Uma segunda dimensão que me parece fundamental é que nós temos que insistir, por muito que nos custe, não é? E esse caminho deve ser feito e os conflitos daí provenientes devem ser assumidos, que o professor da educação superior é, em primeiro lugar, um educador altamente especializado, não é? Mas que não deixa de ser um educador, porque de outra forma ele ou ela estão já numa situação de alienação pela técnica ou por saber especializado, sendo, enfim, apolíticos, aéticos, amorais ou asociais. Isso não é pensável, quer dizer, não é pensável. E, portanto, não é admissível transformar qualquer educador ou professor, desde enfim, a educação da infância até ao ensino, à educação superior, num produtor de conteúdos. Eu é das coisas que devo dizer que mais me irrita quando me convidam, e na minha universidade convidam muitas vezes para formações sobre produção de conteúdos. Porque eu acho que a universidade não é a SIC, não é uma empresa de produção de conteúdos, não é verdade? É uma coisa completamente diferente e, portanto, eu fico ofendido quando me tratam como produtor de conteúdos, porque eu não me revejo nessa função, rejeito essa função, compreendo que me estão a desprofissionalizar, que me estão a tratar mal e eu isso não posso admitir. Agora, se nós disciplinadamente nos deixarmos tratar como produtores de conteúdos, e note-se que o nosso campo não é universitário, o nosso campo pedagógico e educacional também está dividido, porque no interior do campo educacional restrito há muitas perspectivas didatistas, muitas perspectivas tecnocráticas, quer no currículo, na didática, na avaliação, que de certa forma hoje sobrevivem melhor que outros, por exemplo, nós os da sociologia da educação ou da política educativa, porque evidentemente são performativos ou têm competências que são, de certa forma, muito apreciadas. Portanto, significa que essa crítica deve ser feita no interior do próprio campo científico da educação. Não é? Quer dizer, esse debate não pode deixar de ser feito nas faculdades de Psicologia e Ciências de Educação, nos institutos de educação, nas escolas de educação. E eu faço a custas individuais, com às vezes desinteligências diversas, porque as pessoas tendem a levar isto muito a peito, não é? Quer dizer, de uma ordem pessoal ou de grupo ou departamental, mas esse debate é crucial, é um debate crucial. Portanto, eu diria, não somos produtores de conteúdos, nós somos produtores de conhecimentos, de saberes, de comportamentos éticos, políticos, culturais, de uma educação integral que é muito mais vasta e que, desse ponto de vista, tem que ter a capacidade de mobilizar, de animar, de dar alma ao processo educativo. E por isso é que eu digo muitas vezes aos meus alunos, até da graduação, quer dizer, um professor, um educador desanimado é o mesmo que desalmado. Desanimado ou desalmado é uma impossibilidade, porque não se pode ser educador sem alma. E, portanto, é uma impossibilidade, é uma impura impossibilidade. Aí, enfim, estaremos na situação em que a máquina digital nos substituirá, talvez com vantagens, não é? E com capacidades de inteligência artificial e de decisão algorítmica talvez melhores que as nossas, porque nós diminuímos as nossas, quer dizer, nós próprios nos, de certa forma, proletarizamos, nós nos desgastamos, nós nos omitimos, e quando o professor, como educador, é uma omissão, não pode ser uma presença, não é? Paulo Freire falava sobre isto. Quando nós chegamos a uma sala de aula, somos uma presença. Falemos assim ao assado, falemos muito ou pouco, somos uma presença. Essa presença é um ato político, cultural, quer queiramos, quer não, seja em física nuclear,
seja em microbiologia, e se os nossos colegas dessa área não percebem porquê, eu começo a pensar que se calhar não sabem mesmo até de microbiologia, porque ou de física nuclear, porque de resto as relações são tão evidentes, quer dizer, a qualquer intelectual da física nuclear, ou da microbiologia, ou da geografia, ou de outra área qualquer, não é? Das nossas áreas também. Portanto, eu creio que esse é o grande desafio, não desintelectualizar a universidade, a educação superior, o politécnico, e não sermos nós a tomar a iniciativa dessa desintelectualização. Obrigada, professor Licínio. O professor Mário ainda quer fazer uma última intervenção? Sim, por favor. Obrigada. De repente, para ir finalizando, né? Primeiro, eu agradeço a paciência, né, de todos, né, a compreensão, e acho que foi um momento de diálogo muito importante hoje. Eu anotei duas referências ali no chat que eu tinha comentado, então já agradeço também pela paciência de ter... eram textos, duas fontes, um fala sobre a questão da plataforma e o outro daquela consultoria, somente para avisar que eu tinha feito ali a inserção na caixinha de diálogo aqui do lado, e tem uma palavrinha que foi comentada, eu acho que as perguntas são bastante interessantes, e tem razão, nós não conseguiremos ensinar inteligência emocional, porque até acredito, tenho dificuldade de admitir que exista algo desse jeito, para ser muito sincero. Eu sei que pode ser que eu desaponte pessoas, mas a ideia de inteligência emocional eu sempre tive dificuldade de compreender. O que eu quero dizer é que, desde que nós nascemos, né, a gente vai adquirindo, pelo menos essa referência que eu tenho, né, que eu acho que epistemologicamente tem dado conta para compreender essas complexidades, nós vamos adquirindo hábitos. Estou pensando no Pierre Bourdieu, né? Vamos adquirindo cultura, e isso vai fazer uma diferença enorme. O que eu quero dizer é que, inclusive, emocionalmente as pessoas se estabilizam de acordo com a formação que teve ao longo da vida, no sentido cultural também. O controle emocional, ou a inteligência emocional, ou qualquer nome que se queira dar, está muito próximo daquilo que é cultura, né? Aquilo que nós acumulamos ao longo do tempo. Eu sei que está um tanto fora de moda, talvez, falar sobre isso, porque o relativismo, às vezes, nos tira do caminho, né? O que eu quero dizer com relativismo é que existe um fundo realmente a ser compartilhado. E eu estou lembrando aqui novamente do Pierre Bourdieu, quando ele discute a questão do Pascal, naquele livro sobre as meditações pascalianas, ele vai dizer que se eu falo que tudo está certo, se o professor não está ali para dizer esse é o caminho, a língua é deste jeito, a gramática é desta maneira, vai chegar um momento que essa criança ou esse cidadão será cobrado. Grammar é modelo, é a sua língua, é o que nos unifica. E ele não vai receber o beneplácito da aprovação se ele não minimamente tiver o domínio da língua mãe, vamos dizer desse jeito. Ele não usa outra palavra que não, isso é populismo, se nós deixarmos acontecer, deixarmos de qualquer maneira. É uma anarquia, no mau sentido da palavra, eu quero dizer, né? Bom, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque nós não podemos realmente abrir mão do papel da educação. E eu fiquei muito feliz de ouvir o professor Antônio dizer, não é educação superior, porque às vezes eu ouço muito falando ensino superior, mas se é universidade, é educação superior. E é isso mesmo, é essa abrangência maior. E, neste sentido,
se nós acumulamos hábitos ao longo da vida, capital cultural ao longo da vida, e depois seremos sancionados em algum momento da vida, é o que vai dizer, este passa pela porteira e este não passa pela porteira. Bom, de maneira bastante simples eu estou dizendo, é somente para dizer que nós temos um papel a cumprir, e nós não podemos abrir mão deste papel. Seria, sim, eu não poderia deixar de falar isso, porque já falamos do Gramsci em outro momento, eu ouvi também a citação do professor Antônio falando do Gramsci. O Gramsci fala que nós devemos voltar a discutir o Estado ético, né? O Estado ético quase não é mais falado pelo mundo da esquerda. Eu falo principalmente para o Brasil, que as esquerdas experimentaram certas práticas que não são nada louváveis. Poderíamos lembrar de Portugal também, de um presidente que era afiliado a um partido que era mais próximo das esquerdas, que também teve alguma perseguição, enfim, teve que responder. Mas se nós abrirmos mão dos princípios éticos, nós perdemos a nossa humanidade também. Bom, eu finalizo aqui dizendo o seguinte. Dizendo o seguinte, pensando na pergunta, qual a importância, né, do digital? Esse é o caminho, esse é um caminho que está oferecido. E se nós pensarmos, quando a gente... Estou lembrando aqui da questão do Estado, né? Quando você entra numa escola, você entra numa escola do Estado. É o Pierre Bourdieu falando em razões práticas, né? Nós corremos muitos riscos, e hoje eu sei que eu corri muito risco, nós todos corremos muitos riscos de falar sobre categorias que são propostas pelo Estado. Enfim, eu acho que com ética, com respeito mútuo, solidariedade, e sem abrir mão do fundo de cultura que nós com tanto labor acumulamos, é isso que vai fazer a diferença. E eu acredito, estou lembrando aqui das classificações, uma universidade elitista, de massa e universal. É uma categoria de um educador, oh my goodness, esqueci o nome agora. Martin Ele Crowe. vai... Obrigado, perfeito. Muito obrigado. Eu acho que nós vamos entrar, professor Antônio, nesse momento da universalização também da educação superior. E sejamos felizes com a ocupação que nós tivermos. Sejamos felizes. Eu quero dizer assim, só que eu quero ter liberdade para escolher. E liberdade para escolher significa que a universidade vai ter que cumprir seu papel até o fim, custe o que custar, mesmo que as pessoas não acreditem mais na gente. Acho que era isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigada, professor Mário. E vamos caminhar para o encerramento, e eu quero agradecer mais uma vez estas excelentes contribuições e intervenções do professor Licínio, do professor António e do professor Mário. Muito obrigada.